Bem, pessoal, como eu expliquei, a gente vai agora para a segunda etapa, que é direto no computador. É uma coisa super simples de ser feita. A gente vai precisar primeiro de duas coisas que a gente pode pesquisar antes de abrir o formulário, que são essas duas pastinhas que eu criei aqui, ó, que uma tem um comprovante de residência e na outra tem um portfólio. Comprovante de residência é uma foto da sua conta de água, de luz, de telefone, de internet, alguma coisa que contenha o seu nome, seu endereço e uma data válida. E aí eu particularmente o Thiago, eu recomendo vocês que anexem duas fotos, ou então façam como eu fiz aqui, colocando as duas em um PDF, que eu consigo juntar as duas. Por que duas fotos? Porque você coloca um comprovante de residência atual, do mês passado, por exemplo, ou desse mês, e coloca um outro um pouco mais antigo, de 1 ano atrás, 2 anos atrás. No edital não vem pedindo esse comprovante de residência de tempo, não. Mas o ideal é que vocês tenham esse comprovante de residência de um tempo, para poder comprovar que vocês moram nesse município há mais tempo, tá bom? E o portfólio é uma coisa bem simples de ser feita. É um caso particular que eu acho que todo artista deveria ter um portfólio, que são fotos, arquivos, recortes de revista, jornal, sobre suas ações culturais. Aqui, por exemplo, eu peguei alguns exemplos, com algumas fotos variadas, mas eu utilizo muito um portfólio digital, por exemplo, que é o que eu acredito que todos deveriam fazer. O nosso grupo de dança, por exemplo, nós temos um Facebook, precisa ser de dança Facebook. Quando você entra nesse Facebook do grupo de dança e no Instagram também, automaticamente aqui você tem vários dados sobre o grupo e a gente faz questão de guardar nossas pastas com fotos de nossos eventos, ações culturais, tudo aquilo que o grupo produz na área cultural, a gente registra e deixa guardado aqui. Porque quando for preciso comprovar a atuação do grupo, nós temos todo esse registro cultural. Tá bom? Então, eu recomendo vocês que procurem e que façam essas pastas periodicamente. A gente tem aqui no Instagram, mas é claro que a gente tem também no Instagram e no Facebook, mas a gente tem também o arquivo em computadores, na nuvem, onde a gente divide por anos. Por exemplo, no ano de 2014 nós fizemos tantas ações, estão todas registradas, 2015 e assim por diante. Tá bom? Então, super simples de fazer. Então, ó, vamos lá direto. A gente tendo isso aqui em mãos, esse comprovante de residência, o portfólio aqui, a gente vai direto para o cadastramento lá, que é uma coisa super fácil de fazer. A gente abre o Google normal, pode pesquisar Prefeitura de Montanha, e aí você vai aqui, ó, no montanha.es.gov.br, entra lá, vai te levar para o site da Prefeitura de Montanha. Aqui, confesso que é um pouco difícil de encontrar o lugar do cadastramento. Isso eu estou explicando para quem não tem o link, para quem está entrando direto por aqui. Mas como é que a gente faz? Tem no cantinho direito aqui, ó, tem esse cantinho de pesquisa. A gente clica ali em pesquisa, eu já até pesquisei mais cedo e coloco, ó, cadastro. E dá um enter. Quando você faz isso, aparecem os resultados de pesquisa aqui e o primeiro que aparece é esse, ó, cadastro de artistas e espaços culturais. Você clica nesse link aí, já vai te levar diretamente para a página do cadastro. Nessa página aqui vem explicando o porquê do cadastro, como que vai ser, a importância da lei, quais são os recursos, quem pode receber o auxílio, qual o valor do auxílio, as contrapartidas que vão ser obrigatórias, e vem tudo. E vem esses 3 pontos aqui, ó, para você poder escolher entre o cadastro de pessoa física, cadastro de pessoa jurídica e cadastro de espaço cultural. Mais abaixo lá nós temos a informação sobre a lei, que é a Lei Aldir Blanc como um todo, e informações gerais que são de orientação da Secult, da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo. Como a gente vai fazer cadastramento de pessoa física, a gente vai fazer só isso aqui, ó. Clicar aqui em cima desse link, tá vendo que ele é um linkzinho clicável? A gente clica em cima dele, aí ele vai abrir automaticamente pra gente essa página aqui do Google Docs, que é pra gente poder responder o cadastro. Não tem nada complicado aqui. Como eu estou entrando pelo meu computador pessoal, ele já reconheceu automaticamente o meu e-mail. Tá aqui o meu e-mail, tal, certinho. E aí, com esse e-mail, eu já vou preenchendo os dados. Aí o que vocês têm que prestar atenção é isso aqui, ó. Toda vez que tiver um asteriscozinho vermelho dessa aqui, é porque a pergunta é obrigatória. E aí vocês vão ter que responder. Ah, não sei. Não, tem que responder, tá bom? Então no primeiro aqui, cadastramento, você vai colocar seu e-mail, digita seu e-mail aqui, qual for o e-mail, tal, bonitinho. Tá, desceu. Vai perguntar se você está de acordo, se você leu tudo aqui, e é bom vocês lerem a declaração de ciência e de aceitação, que só está falando basicamente sobre a importância de vocês estarem entregando os seus dados e vocês estarem comprovando realmente tudo aquilo que vai ser respondido aqui, e qual a importância e direcionamento do cadastro.
E aí, tendo lido isso, vocês vão aqui, declaro que li, marque se está de acordo, que é autorizar, como aqui a gente está vendo, ó, tem um asteriscozinho vermelho, é obrigatório, então a gente marca. Coloque seu nome completo, eu vou colocar o meu aqui. Não vou usar o preenchimento automático para poder fazer direto com vocês. Opa, estou errando até o nome agora. Silva. Você vai colocar o seu CPF, claro que eu não vou colocar o meu, mas coloca um CPF qualquer aí, de vocês, aliás, coloquem o CPF de vocês, eu estou colocando um qualquer só para encenar. O RG é a mesma coisa, o RG de vocês. Data de nascimento, coloquem a data de nascimento de vocês. O endereço, tem que ser um endereço específico, com rua, número, bairro, cidade, CEP e estado. Então, endereço completo, como se fosse uma carta mesmo. Telefone, o nome artístico de vocês, como vocês gostam de ser chamados. Pode ser um apelido e tudo mais. E aí, lembra daquela pastinha que eu falei lá no começo? Aqui que a gente vai precisar dela, ó. Comprovante de residência em Montanha. Isso é importante. O seu comprovante de residência tem que ser da cidade de Montanha, não é no estado do Espírito Santo, não. É de Montanha. Vocês vão aqui adicionar arquivo. Tem as opções, né? Upload, meu drive e tal, não sei o que. Deixa nessa primeira opção Upload e vai aqui, ó, selecionar arquivos do seu dispositivo. No caso, vai procurar do meu computador. Tá bom? Deixa em Upload e vai aqui, ó, selecionar arquivos do seu dispositivo. A gente clica aqui em arquivos dispositivo. Vou encontrar lá onde está, ó. O meu está na área de trabalho. Aí eu tenho aqui, ó, comprovante de residência. Meu arquivo está ali. Seleciono ele. Vou aqui em abrir. O arquivo vai ser carregado para lá. Ele carregou. Eu vou aqui, ó, fazer upload. Clique em fazer upload. Eu espero aqui, ó. Essa barrinha subiu. Meu arquivo já aparece lá. Comprovantes de atuação na cultura nos últimos 24 meses. O processo é parecido com o de cima. Você clica aqui em adicionar arquivo. Fazer o upload, né? Selecionar os arquivos do dispositivo, normal. E aí você vai lá onde está o seu portfólio lá, né? O meu estava aqui na área de trabalho e tal. Portfólio. Abriu. Aqui agora eu só vai modificar o seguinte, ó. Se eu for postar, por exemplo, se eu quiser selecionar todas as fotos aqui para mandar de uma vez só, quando eu aperto em abrir aqui, elas não vão, dão esse erro aqui embaixo, ó. Porque envios de até um item são permitidos. Como é um item só, o que é que eu tenho que fazer? Aí eu minimizo isso aqui tudo, eu posso cancelar aqui e esperar um pouquinho, minimizo. Vou lá no portfólio, na pastinha onde tem um portfólio. E o que eu vou fazer nela aqui, ó? Tem dois jeitos de fazer. Esse aqui, por exemplo, foi um exemplo que eu fiz com um PDF. Eu salvei as minhas fotos em PDF e elas estão todas num documento só. Tem mais ou menos umas 30 fotos ali e elas estão no documento só. Ah, mas eu não sei mexer em PDF, não sei colocar no Word, no Excel, essa coisa, dá muito trabalho, tal, PowerPoint. Tudo bem, não tem complicação. Você estando no computador, o que você vai fazer? Você tem que ter um WinRAR, que é um aplicativozinho instalado no seu computador. Você vai fazer só isso aqui, ó. Você vai selecionar as fotos que você quer colocar, clica o botão direito em cima delas, clicou o botão direito, você vai aqui embaixo, ó, adicionar para portfólio.rar, que é o nome do arquivo que eu vou criar. Quando você clica, todas essas fotos aqui foram comprensadas e colocadas dentro desse arquivo aqui, ó. É uma pastinha RAR. Quando eu abro ela, tá vendo? Então as 4 fotos que eu selecionei estão aqui dentro. Aí você consegue adicionar. Então você volta lá, bonitinho aqui, ó, comprovante de atuação na cultura nos últimos 24 meses, adicionar arquivo, tá em upload, você vai aqui, arquivo do dispositivo, tá vendo que ele apareceu aqui já? Seleciona ele, abrir, e ele já apareceu aqui, ó, 1.7 megabytes, que é as fotos que estão aí dentro, e te dá a opção de fazer upload. Você faz o upload, ele carrega, ele já apareceu aqui em cima já colocado, tá bom? Se alguém tiver dúvida nessa etapa aqui, ó, no YouTube tem vários tutoriais ensinando sobre como instalar o WinRAR no computador, instalar o WinRAR no celular e fazer a compactação de arquivos, tá bom? É uma coisa super simples, vocês viram lá que não tem segredo. O WinRAR é um programinha super pequeno de ser instalado no computador e a forma de utilizar ele é aquela: clica o botão direito, adicionar para nome do documento, .rar. Ele já vai criar automaticamente. Aqui vocês vão continuar respondendo as perguntas. Qual o tempo de atuação na área que você atua? Eu trabalho há 5 anos. Coloca 5 anos. Eu trabalho há 20 anos. Coloca 20 anos. Minha vida toda. Tal. Então coloca lá o tempo que você achar necessário que você trabalha. Está inserido em algum programa social de apoio financeiro? Se você está inserido no Bolsa Família, no BPC,
você tem que colocar aqui aposentadoria, você tem que colocar aqui sim e especificar qual. Deixa eu responder aqui obrigatoriamente, porque senão vai ficar aparecendo aquele vermelhinho ali direto. Você vai colocar em qual? Porque aqui embaixo, caso a resposta seja sim, informe qual. Eu não recebo benefício nenhum desse daí, não estou cadastrado. Coloque não, e essa aqui de baixo vocês podem pular, não precisa colocar nada, porque aqui é caso a resposta seja sim. Como a resposta foi não, a gente passa. Quais atividades você realiza na cadeia produtiva da cultura? Eu sou artista, eu sou um produtor, sou um articulador, sou técnico, sou gestor de espaço cultural, proprietário de espaço cultural ou outra coisa. Você vai ver onde você se adequa. Eu, por exemplo, eu sou artista, mas também sou produtor e também sou articulador. Trabalho na área de técnica também, porém eu não sou gestor e nem sou proprietário. Na área de técnica também, e sou gestor de espaço cultural, que é o espaço do meu grupo, mas não sou proprietário do espaço cultural. Então, eu preencho esses quesitos aqui e marco. Mas eu sou só artista. Então, você marca só artista. Eu sou só um articulador, eu gosto de organizar os eventos, tal. Articulador. Eu sou um produtor cultural, eu gerencio tudo. Tá ótimo, você é um produtor cultural. Eu tenho um espaço cultural ali e as pessoas utilizam dele. Então, você é um gestor de espaço cultural. É um fazedor de cultura da mesma forma. Como eu sou artista, eu vou deixar a linha artista e a gente vai passando, tá bom? Qual o tempo de atuação na área que atua? Aqui é parecido com isso aqui, na área cultural que atua. Então aqui vai perguntar, né, já que você é artista, você vai colocar aqui a mesma coisa. Eu particularmente acho até que é a mesma pergunta de cima, mas a gente continua. Vamos lá, 5 anos. Vamos colocar isso aí. Nosso fictício ficou 5 anos. Qual a situação da sua atividade, projeto ou ação no espaço cultural? O que você está fazendo agora? O que está acontecendo? Você está podendo fazer seus shows? Está podendo fazer seus atendimentos? Você está fazendo suas apresentações? Ou as suas atividades estão adiadas? Você teve que cancelar tudo? Você teve que paralisar suas ações? Elas estão indefinidas, você não sabe o que vai acontecer. Você reduziu, você se adequou à situação da pandemia, mas você não está atendendo no seu 100%. Ou tem alguma outra situação que você está fazendo. Eu tive que mudar minha forma de trabalhar, eu tive que abandonar, eu tive que parar de fazer porque não teve como. E aí você vai responder da forma que você imagina. A minha, por exemplo, está reduzida. No meu caso particular, ela está reduzida. Local de realização da sua atividade, projeto ou ação. Você vai falar sobre o local onde você realizava suas ações culturais. É um local próprio, é sobre locação, é um teatro, é escola, é rua, é espaço alternativo. E aqui você vai ter que escolher um deles mesmo. Você vai ter que ver qual que você se adequa deles e colocar. Tá bom? É outro aqui. Eu faço na minha casa aqui, que é alugada. Ela não é um espaço próprio, mas é um espaço onde eu desenvolvo as atividades. Escreve aqui, pode escrever o que você imaginar. Porque se caso você escrever aqui e se adequar no de cima, quando forem fazer a avaliação do relatório como um todo, eles vão ver, não, então essa pessoa que na verdade ela se adequa como local próprio. Ela se adequa como espaço alternativo. E aí fica marcado, tá bom? Mas faça aquilo que te entender da melhor forma a resposta. Qual é a fonte de recurso da sua atividade cultural? Como que você ganha o dinheiro da sua atividade cultural? Através de bilheteria, venda dos seus ingressos? É a venda de um produto cultural? Você faz um produto e vende? É a cobrança de mensalidade dos alunos que você dá aula? É assim que você sustenta o seu espaço? É um convênio com o governo municipal, com o governo estadual ou com o governo federal? É um edital de instituição privada, um edital igual esse que a gente vai querer concorrer aqui agora no município, mas é de uma instituição privada, de repente de um banco, uma associação? É um edital público municipal? Esse aqui eu tenho certeza que a gente não vai ter ninguém ainda, porque a gente não tem editais públicos municipais de cultura. É um edital público estadual? Esse aqui eu sei que alguns vão ter, esse é o meu caso, por exemplo, o meu grupo, a gente depende desses editais públicos estaduais, e até de alguns federais também, mas eu vou colocar estadual, que é a maior parte. Patrocínio do setor privado? Esse aqui eu sei que muitas pessoas vão colocar, porque a gente recebe muito patrocínio aqui, graças a Deus nós temos uma população que sabe apoiar a cultura, mas que poderia ser muito melhor, né? E recursos próprios, eu sei que esse aqui também vão ter vários outros que vão colocar também com recursos próprios. E eu, particularmente, o que eu vou fazer? Eu, particularmente, vou colocar como outro e vou estipular essas três aqui, recursos próprios, patrocínio do setor privado, que nós temos, e edital público estadual. Eu vou colocar essas três opções. Se
tivesse como marcar as três, eu marcaria as três, mas como só tem como marcar uma, eu vou em outro aqui e vou escrever essas três opções aqui, porque são as três opções que me cabem. Qual a estimativa mensal, de perda por não poder trabalhar? Olha, a estimativa mensal de perda por não poder trabalhar aqui é uma coisa particular. Cada um de vocês vai ter que avaliar e pensar quanto que vocês estão perdendo. Eu normalmente tirava por mês entre 500 e R$ 1.000 com minha ação cultural. Eu tirava entre R$ 1.000 e R$ 2.000, entre 3 e R$ 4.000. E assim sucessivamente até chegar na última opção, que é acima de 10 mil. E aí vocês vão ter que ser sinceros e falar, não, realmente eu recebia por volta de R$ 1.200, R$ 1.500, então ela se encaixa nessa etapa aí entre R$ 1.000 e R$ 2.000. Não, eu conseguia tirar, era uns R$ 800, olha lá, então é entre 500 e R$ 1.000. E é só ser sincero e responder a questão, tá bom? Você possui outra fonte de renda que não seja específica na economia criativa, na produção cultural ou das artes? Esse aqui eu acho que praticamente todo mundo vai colocar sim, porque hoje viver de cultura aqui é praticamente possível. E caso sua resposta seja sim, informe qual. No meu caso, sou funcionário de uma empresa, ponto. E aí eu vou colocar lá que eu sou funcionário de uma empresa, porque eu trabalho por fora da área cultural. Aí vai continuar a pergunta para poder especificar. Possui emprego formal? Sim, possui emprego formal. Aí vai perguntar informe qual. Aí que você vai colocar emprego formal. Aqui no meu caso, professor. E aí especifica. É titular beneficiário, titular de benefício previdenciário ou assistencial, beneficiário de seguro-desemprego, programa de transferência de renda federal, executado no programa Bolsa Família. Se você recebe Bolsa Família ou algum outro tipo de benefício assistencial, você coloca sim. Se não, coloca não. Caso a resposta seja sim, informe qual, mesma coisa lá de cima. Tem renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de 3 salários mínimos? Isso é um cálculo que você vai fazer. Um salário mínimo hoje está R$ 1.245. Você vai dividir e vai poder falar. Minha renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo. Por exemplo, se moram você e outra pessoa em casa, são duas pessoas e só tem um salário mínimo, são duas pessoas recebendo um salário mínimo. Então, a renda mensal é de meio salário mínimo, que é metade para um, metade para o outro, contando os familiares que moram com você. Mas a gente mora em 4 pessoas e eu e minha esposa recebemos salário mínimo. Então, a gente vai calcular, são 4 pessoas, só 2 recebem salário mínimo. Então, são 2 salários mínimos para 4 pessoas. Você divide, somos 2 salários mínimos, divide por 4 e no final vai dar meio salário mínimo para cada pessoa. Entenderam? Então, é só fazer esse cálculozinho e colocar. Aqui em casa, como eu e minha esposa trabalhamos e somos em 3, a gente não se adequa a isso aí, coloca como não. Recebeu no ano de 2018 rendimentos tributáveis acima de 28.599, tal. Aí isso aqui vai depender se você está acompanhando, se você teve que fazer a sua declaração de imposto de renda no ano de 2018, se você bateu o teto lá do imposto de renda no ano de 2018. E aí é particular de cada um, vocês procurem seus contadores, procurem essa informação, fiquem adequados, se caso sim, aperta sim, se caso não, não. É beneficiário do auxílio emergencial geral previsto na lei tal, auxílio de R$ 600 pago pela Caixa? Se você recebeu o auxílio pela Caixa, você coloca sim. Se você não recebeu, coloca não. Mas eu recebi e não vou declarar, vou colocar que não recebi e tal. Não adianta, porque esses dados serão cruzados diretamente com a Receita Federal e com a Caixa Econômica e com a Assistência Social. Então, assim, se seu nome aparecer lá, automaticamente você vai estar descreditado de todas as informações e não vai ter seguido aquele acordo que você assinou lá em cima, onde você confirmava a veracidade de todos os dados que seriam dados nessa entrevista, tá bom? Então, se você recebeu, coloca sim, se não recebeu, coloca não. Em qual segmento, grupo, categoria ou linguagem artística você está inserido? Aqui você vai ver qual segmento que você está inserido, dentro das áreas aqui, e aí você coloca, que eu trabalho com dança, eu vou colocar dança. Aí se você trabalha com literatura, com música, novas mídias, produção cultural, e aí vai colocando. Eu, particularmente, como pessoa física, vou colocar outro, porque eu trabalho com várias outras coisas aqui, produção, com teatro, com música, trabalho com hip hop, com gestão cultural, com dança, com audiovisual. Então, assim, eu vou colocar tudo aquilo que eu trabalho. Mas se você se identificar em mais de uma área, faça a mesma coisa, coloque outro, especifique quais são esses outros,
ou se você se encaixa em uma só, coloque uma só e siga. Aqui vem os últimos pontos para a gente poder terminar. Ó, possui cadastro no Mapa Cultural do Espírito Santo? Fala, cara, não faço ideia do que é isso. O Mapa Cultural do Espírito Santo é um cadastramento estadual que existe há alguns anos, parecido com esse aqui. É um pouco mais detalhado e um pouco mais complicado. Não vou te dizer que tem como eu ensinar o passo a passo de como fazer o cadastramento lá, mas de repente eu posso estar fazendo um vídeo mais à frente. Mas se caso você já tem o cadastro no Mapa Cultural, só coloca assim. Quem tem o Mapa Cultural sabe lá o link certinho, vai entrar no seu Mapa Cultural, copia o link e cola aqui embaixo. Quem não tem, só clicar aqui, ó, não, e aqui embaixo deixa em branco. Agora vem a última pergunta aqui, ó, que é faça um breve histórico de suas atividades culturais desenvolvidas nos últimos 2 anos. Um breve histórico, você vai digitar aqui, ó, nos últimos 2 anos eu trabalho como artista no município de Montanha, fazendo apresentações culturais, tal. Você vai falar um pouquinho da sua vida. É uma coisa sucinta, não precisa ser uma coisa gigantesca, mas é o momento de você poder falar sobre a sua ação cultural, de você vender o seu peixe, digamos assim. Terminou de fazer isso, ó, como aqui é página 1 de 1, e você já respondeu, deixa eu só colocar alguma coisa aqui. Deixa eu só colocar um nome qualquer para não ficar aparecendo vermelho ali. Você colocou aqui, ó, página 1 de 1, é só clicar em enviar. Quando você clicar em enviar, já vai ter terminado o seu cadastramento. Como eu deixei várias coisas aqui sem preencher, vou mostrar o que acontece. É só apertar enviar, já vai direto para os locais onde eu deixei sem preencher. E ele vai mostrando para mim de vermelhinho lá, ó, que eu não preenchi o meu e-mail lá, que eu não preenchi aqui essa área, mais embaixo. Então, se eu tivesse preenchido aquelas 2 áreas lá, ele enviaria, mas como eu não estou fazendo o meu cadastramento real, estou só mostrando, eu não vou enviar. Mas quando vocês terminarem de preencher tudo certinho, tiver tudo preenchido, clicou em enviar, os seus dados vão seguir, tá bom? Então, ó, lembrem só de fazer esse passo a passo, nada complicado. Tendo essa foto do seu comprovante de residência e o seu portfólio de atividades, façam lá a junção das suas fotos, respondam as questões com o máximo de cuidado, para não deixarem nada passar, e enviem o cadastramento de vocês, e aí depois disso é só aguardar, tá bom? Espero ter ajudado aí, gente. Qualquer dúvida podem me chamar aí no WhatsApp, no Instagram, que a gente vai estar conversando, tá? Beijão, até mais.